Cara, hoje o assunto é polêmico pra caramba. É um assunto sensível e que pode até gerar gatilho pra algumas pessoas. E eu tenho visto recentemente muita gente discutindo em comentários de vídeo ou em fóruns, ou seja lá o que for, quando esse assunto volta à tona. Eu até pensei se traria esse assunto aqui pro canal, porque é muito sensível, é muito problemático em várias questões. Mas a coisa furou tanto a bolha, passou em tantos canais, em tantos noticiários até mesmo, tá bom? Que eu falei, cara, não tem como a gente não comentar sobre isso, mas eu já aviso que é um assunto delicado. Porque, o que acontece? A gente tem visto recentemente uma coisa muito curiosa, que são crianças coaches, que entendem muito de finança, de economia, e dão aula nesses podcasts e tudo mais, e é uma coisa que a galera às vezes leva na brincadeira, às vezes leva pro ridículo, depende muito de quem tá assistindo, né, e de quem está fazendo conteúdo, na verdade. Só que agora, estourou uma moda de pastor mirim. E quando eu falo de pastor, eu tô falando de fato, pastor mesmo, religião, tá? E aí muita gente acha que isso é uma bênção, acham que, nossa, como essa criança é iluminada, olha só o que ela tem pra ensinar, enquanto outras pessoas acham que na verdade é uma falácia, que a criança não teria essa capacidade, ou pelo menos nesse momento, né? Competência com certeza a criança tem, mas ele não tem tempo pra desenvolver o conhecimento pra ensinar, doutrinar ou ajudar outras pessoas, e um caminho tão complicado, né, para muitas pessoas, porque é a única coisa que resta para muitas pessoas aqui, que é a fé. Então você colocar isso nas mãos de uma criança é muito problemático. E aí teve um pastor mirim em específico que estourou a bolha pra caramba. Eu não sei, eu não tenho ideia ainda da dimensão que alcançou isso, mas o que eu fiquei sabendo é que chamam ele de pastor maluquinho. Por que será? Quem vai contar essa história pra gente é meu querido amigo Gabe, um canal sensacional. Se você não conhece, você tá perdendo muito, até dá o like aqui, beleza? E a gente vai ver esse... Por que que o pastor mirim é a pior coisa que já inventaram? Eu já vi muitos passando aqui, mas parece que esse aqui se destacou. Vamos dar uma olhada na história dele e por que que ele tá sofrendo tanto hate nas redes sociais. Será que realmente é uma coisa que a gente precisa dar hate, ou a gente tem que entender? Mexe com a fé, como eu disse pra vocês, tá? E estão falando até mesmo que é uma mentira, uma falácia. Vamos entender isso aqui, tá? Vamos nessa. Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais. Mas, gente, mas tá falando pelo globo ocular? Não tô entendendo. Como que nasceu com diagnóstico sem as cordas vocais? Tá falando comigo, tá se comunicando! Tá se comunicando comigo! E eu não tenho os tímpanos. Então não dá pra falar e escutar. Ué? Você vai pegar esse Pix e você vai vazar agora. Ai, pegou no Pix. É isso que é complicado, né? Tem toda essa história da monetização do pastor mirim, que fala que não nasceu com as cordas vocais. Gente, é uma afirmação bem complicada de você fazer, cara. E depois pedir o Pix, vixe. Tá, vamos lá, vai. Um tempinho atrás eu tinha feito um vídeo falando sobre os coaches mirins. E uma das pessoas que eu coloquei foi esse garotinho aqui, o Miguel Oliveira. Miguel Oliveira, tá. Mas ele não é um simples coach mirim, ele tem um diferencial, ele é um pastor mirim. Isso... E ele se veste como um pastor mesmo, foi, sabe, cabelinho na régua. Muita gente pediu um vídeo específico dele, porque tem muita coisa, no mínimo, curiosa pra gente ver dos grandes atos dele. Então, bora dar uma olhada aqui, boa sorte pra quem for defender aí nos comentários. Meu pastor é Jesus, tá amarrado. Você tem que ter pastor autoridade na terra, diga glória a Deus. Imagina alguém que lê o mínimo da Bíblia escutando isso. Quer dizer, o cara se diz cristão e tá repreendendo Jesus. Mas é um... Eu fiquei sem entender também, tá? Porque ele tá falando que tem que ter uma representatividade na terra, que não é suficiente Jesus lá em cima. Eita! Continuando, e já adianto que tem que ser cego pra não entender as intenções dele, ou melhor, dos pais dele colocando ele pra fazer isso. Você vai pegar esse Pix e você vai vazar agora. Um propósito de R$100. Você vai fazer e quem for fazendo, sai da live e já faz agora. É sobre
Caramba, ele fez uma live pedindo Pix de R$100 com propósito. Propósito eu acho que é tipo uma promessa ou coisa do tipo. Quem souber o que significa esse propósito específico pode falar ali nos comentários, por favor, tá? Isso, com Pix na conta, parece que qualquer showzinho é válido hoje em dia. E você vê os comentários, tem muito otário ainda que acredita. Teve um outro aqui que passou, mentiras tem que acabar, virar comediante, fazer stand-up. Dá pra ver que a comunidade não tá engolindo isso. O problema é o seguinte, né? Ele veio de algum lugar. E ele parece que quando ele foi descoberto, furou a bolha e a galera começou a chamar ele de mentiroso e tudo isso aí de uma falácia. Eu acho que ele já convenceu muita gente e já ganhou muito Pix com propósito, tá? Então, eu acho que não foi à toa. Eu acho que realmente muitas pessoas acreditaram nisso aqui e, como eu falei, brincar com a fé dos outros é uma maldade gigantesca. E você usa criança e a pessoa que tem fé de verdade vai falar, pô, não vamos usar uma criança pra isso, entendeu? Criança é inocência, ingenuidade, não quer saber de dinheiro, nem sabe o que é dinheiro. O problema, talvez nem seja a criança de fato, mas como o Gabe falou aqui, o que os pais dessa criança estão pensando? Bora dar uma olhada. Que qualquer showzinho é válido hoje em dia e esse vídeo é pra dar uma olhada, uma pincelada nesses showzinhos aí. Meu e quem quiser dizer que, nossa, Gabi, você não entende nada de Deus, o Pix é necessário, não sei o que, fica à vontade. Ah lá. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Que isso, cara? Ele inventou uns e tá falando que fala a língua do país que a galera ainda vai pisar? The king, the power, the man, the bastard, the king, the fair. From behind to the middle. Não, mano. Aí é complicado. Até Deus gritou assim pra mim, eu vou tirar vocês desse país. Como é que é? Of the king, the power, demanded the bastard, the king, the fair dos mine. Entendi nada. Não, mas olha só, vocês estão vendo, o Gab, ele até falou que, tipo assim, que tem muita gente que acredita e tudo mais, e olha aqui, atrás, as pessoas aqui atrás, essa mulher aqui, ó, tá acreditando muito nele. Tem gente que acredita. Power demanded the bastard, the king, tem uma galera the com a mão, tem filmando. Mine. Entendi nada, mas aí que tá. Pelo que eu vi, o nosso querido pastor Mirim tem forte inspiração em outro pastor, o pastor Marcinho, onde, na verdade, ele nem trocou as palavras ditas, só copiou mesmo na caruda. Alguém disse, eu não vou estar mais para of the king, the power, the man, the best, the king, fairy, fire, kiss my, a América tá na minha mão e eu abro a fronteira a hora que eu quero. O cara... Ah, entendi. É inspiration of the king, the power. Achando o bico ali, né? E olha só, o pastor Mirim foi questionado, né? Tipo, como é isso? Por que caralhos você tá soltando as mesmas palavras aleatórias em inglês, igualzinho outro pastor? Assim fica parecendo que a sua pregação de profeta é ensaiada, tipo um teatro pra mexer com o emocional da galera e pra enganar trouxa e... Então foram falar com ele e falou, mano, por que o discurso é igual? Olha a resposta. As pessoas se implicam tanto com um caso como esse, de língua e tal, tudo. Eu tenho essa liberdade. À vontade. Você tá vendo? É muita visibilidade que dão pra ele. Ele tá num podcast ou numa rádio ou coisa do tipo, sei lá. Na Beca. Caramba. Tá, vamos ver o que ele vai explicar. Porque ele disse que a galera implica. Mas na hora de pedir o Pix não é implicação, né? A gente tem que então ir lá na Universal e derrubar todos os pastores. Porque todos os pastores têm o jeito do Bispo de Macedo. Todos. Todos os pastores. Forma, jeito, maneira de falar. E não é errado, cara. É isso. Todos os pastores se copiam. O cara não só é um profeta, como copia as profecias dos outros. Profecias essas em inglês e sem sentido ainda. Então é uma coisa copiada e ele admitiu que é copiada, né? Ele disse, não, as pessoas implicam. Ele não disse, não é copiada. Cada um teve o seu, foi uma coincidência. Não. Pelo menos ele admitiu que é copiado, sim. E ainda meteu em vários outros pastores da Universal que ele falou, né? Falando que todos eles copiam de um único pastor. Ou seja, só um pastor falou a verdade e todos os outros copiaram, né? Não sei quem é da Universal pode dizer pra mim, é verdade isso? Todos os pastores, eles têm a mesma pregação na Igreja Universal? Conta aí pra mim, porque eu desconheço. Não sei, ele pode estar falando a verdade aqui, entendeu? Se é que a gente pode chamar baboseira de charlatão de profecia, mas tudo bem. Aonde que línguas estranhas, línguas que são para edificar o homem, pertence ao homem.
sendo que é fruto do Espírito. Línguas estranhas, aí vai ver a língua e é inglês. Foi o inglês misturado numa macarronada de que isso? Coerência com palavras jogadas ao vento. Essa foi a resposta. Nossa, bora ver véi, mais. Que maldade. Brincar com a fé das outras é sacanagem, sério mesmo. É sacanagem. O seu filho nasceu surdo e mudo. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais Meu Deus do céu, não tem como. e eu não tenho os tímpanos. Olha aí o milagre. O cara nasceu sem as cordas vocais e tá falando. Nasceu sem tímpanos e tá escutando. Eu acho que nem aquele coach lá, o Pablo Marçal, consertando o helicóptero, chega aos pés do Pastor Mirim aqui. E falando em Pablo Marçal, olha só quem tava elogiando o coach Mirim. Eu vi um garoto que tá que é um missionário de 14 anos, que tá abalando o mundo religioso. Vocês viram o povo batendo nele? Mas vamos continuar aqui na pira do nasci sem cordas vocais. Não, mas antes da gente entrar nesse nasci sem cordas vocais, tá? Essa visibilidade que esse pastor Mirim tá tendo aí, é o que eu falei pra vocês. É porque muita gente acha ridículo, é porque muita gente acha mentirosa e tudo mais, mas tem muita gente que acredita e tá divulgando isso porque acha que é um milagre ou coisa do tipo. Pelo menos é o que dá a entender. E quando ele usa essa cartada do eu nasci sem cordas vocais, eu nasci sem tímpano, mas eu falo, eu escuto, como se ele fosse o escolhido, entendeu? O milagre foi feito em mim, então eu estou retribuindo com a palavra, com o dom que Deus me deu. E aí começa a ficar uns negócios muito esquisitos, porque é estranho, sabe? E aí depois ele vem e faz uma live pedindo Pix pra você ter um propósito. Começa a ficar estranho. Eu sei que é importante pra igreja, né, que os fiéis, eles doem um pouco, coisa do tipo, senão a igreja desaparece, né? Mas é muito esquisito ver um pastor pedindo Pix, pedir Pix é esquisito pra um pastor, porque eu acho que não convém, não é, o trabalho dele não é esse, entendeu? Os fiéis, eles sabem que eles têm que doar, que eles têm que participar, senão o pastor fica sem emprego, a igreja cai, né? E o que eu acredito que o pastor tenha que fazer é pregar a palavra. Pelo menos é isso que eu acredito. Eu sei que existem várias igrejas, elas funcionam de forma diferente, mas quando você começa a pegar, como ele falou ali, o espírito, né, o divino, e tudo aquilo que não é carnal, tudo aquilo que não é pro homem, e depois já vem puxando um negócio totalmente humano, que é dinheiro, parece que quebra um pouco, né, o discurso. Tava indo pra um lado e de repente não pega o Pix. Aí você fala, ixi, agora foi pro outro lado ali, não sei pra onde que tá indo, né? Eu acho muito complicado pessoas que acreditam fielmente nisso e são enganadas, porque eu sempre digo, você pode tirar a liberdade de um homem, você pode tirar o dinheiro, você pode tirar os amigos, você pode tirar praticamente tudo. Tem duas coisas que você não tira de alguém, que é o conhecimento e a fé. São duas coisas que você não tira. E tem gente que a fé é a última coisa pra se apegar, entendeu? Tá na bosta, a vida tá ruim, perdeu o emprego, brigou com o marido, brigou com a esposa, brigou com os filhos, brigou com os amigos, com todo mundo. Tá tudo uma porcaria, mas a fé tá lá. A fé tá lá. Vai à igreja todo domingo ou quarta-feira e coloca tudo que ele tem ali, toda a esperança que ele tem naquele momento, entendeu? Naquela pessoa que tá pregando, naquela comunidade que tá ajudando ele. É uma coisa muito bonita. A igreja, em sua essência, ou pelo menos pelo que ela era pra ser, tá? A comunhão e você estar num lugar onde o ambiente é bom, é positivo, se falam coisas boas, se fala sobre Jesus e tudo mais, sabe? Independente se você acredita ou não, você vê que é um ambiente positivo, em que as pessoas elas vão lá pro bem. Quando entra essa parte humana, que normalmente tá associada à ganância do dinheiro e tudo mais, aí já começa as lives pra fazer o Pix, né? E aí pede o dinheiro, perde a contribuição, aí promete, se você me der 100 reais, você vai concluir o seu propósito, porque Deus tá olhando. Começa a brincar com a fé da pessoa, que é a única coisa que resta pra ela. Então até a fé, que era uma das últimas coisas que podiam ser retiradas do ser humano, acaba servindo como arma contra o próprio ser humano. Você tem muita fé, agora isso pode ser usado como arma contra você. Você tem muita fé, você acredita naquele pastor Mirim, porque ele é a sua comunidade, ele tá ali e tudo mais. Se ele diz, doa 100 reais que você vai conseguir o seu propósito, você acaba doando porque você acredita naquilo. E vai chegar um momento que você não acredita mais. E vai chegar um momento em que você vai ter a sua fé abalada, porque o que você conhece é aquilo. Entendeu a responsabilidade dessa bosta? Por isso que eu acho muito complicado esse tipo de coisa, cara. Você não sabe o quanto que essa pessoa acredita e está alucinando com isso, e ela realmente pode ter tido algum tipo de visão, pode ser maluca, ou realmente um profeta, sei lá, mas também pode ser um grande mentiroso do caramba.
que parece ser o caso aqui. Não tô dizendo que é, porque eu não vi, mas o que contam é que é uma mentira pra pegar a fé das pessoas. Parece ser uma coisa desse tipo. Aí ele manda uma dessa, eu nasci sem cordas vocais, eu nasci sem tímpano. Putz, cara, pra tentar convencer quem, cara? De que você é especial, de que você tem o dom da palavra, que as pessoas têm que acreditar em você, que tem que doar o dinheiro pra você, porque é a vontade de Deus. Ai, eu fico bravo, mano. Desculpa, tá? Desculpa mesmo, mano. E o diagnóstico da medicina foi que seria impossível qualquer dia eu falar e ouvir. É aquilo, né? 1º de abril já passou, mas continua. Quando foi no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo. Tá bom? O moleque não tinha tímpanos e cordas vocais. Aí aos 3 anos, ele começou a falar e ouvir só pode Tá. ser milagre, tá, né? não vou, Daí a não. gente se pergunta, cadê o laudo médico? O mundo... Então, aí é que complica. Aí ele já começa, o laudo médico falou que não ia ter e tudo mais. E não tem isso, entendeu? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha o laudo médico. Eu nasci sem, olha aqui, ó, tá vendo? Eu nasci sem, como é que eu tô falando agora? Então, é um disse-me-disse que parece, não, você acredita se você quiser. Se você não tem fé, você não vai acreditar. E aí começa, tipo, a fé, ela não é palpável, é uma coisa que tá dentro da gente, entendeu? Eu tinha um professor que dizia que a fé é a capacidade de acreditar naquilo que não existe. Ele falava, a fé é a capacidade de acreditar naquilo que não existe. Eu não concordo exatamente com isso, porque eu acho que a fé é a capacidade de acreditar naquilo que a gente não entende e não enxerga. A luz, por exemplo, é uma coisa que a gente não enxerga. Ou melhor, o ar, o ar a gente não enxerga, mas tá aqui, a gente tá sentindo, né? E eu acho que é um pouco mais do que a fé nisso, né? Aqui a gente tá sentindo, a gente tem esse sentimento de que tem algo ao nosso redor, de que tem algo cuidando da gente. Então eu acredito que a fé é muito pessoal. É um sentimento muito pessoal, né? Cada um vai ter a sua, vai para um lado e tudo mais. E aqui ele vai usar isso como uma forma de atingir as pessoas. Se você não tem fé, você não vai acreditar. Isso aqui é só para quem tem fé. E aí a pessoa até se sente meio acuada, falando, caramba, então eu não tenho fé suficiente, porque eu não consigo acreditar nisso que ele tá falando, sem provas. Nossa, será que eu não sou crente, que eu não sou cristão? Aí já começa, sabe? É muito tenso, né? Uma coisa dessa. E eu já vi acontecendo, tá, gente? Perto lá de casa já teve um caso assim. Eu não vou entrar em detalhes, que eu não quero expor a pessoa, mas eu já vi cada coisa que as pessoas fazem pela fé, acreditando que estão indo pelo caminho certo, ou com medo de ferir Deus ou a igreja e tudo mais, e acabam fazendo coisas que nem concordam, que nem acreditam, só pra não serem marginalizadas daquela comunidade que significa tudo pra eles. Como eu disse, às vezes a religião, a fé, é a última opção da pessoa, é aquilo que não tiram dela, e ela se apega naquilo, aquela esperança pro resto da vida. É muito triste ver alguém brincando com isso, mentindo sobre isso. Tem que saber desse milagre que aconteceu no Bananinha, Ainda mais uma criança. Cadê os pais desse menino? Chique-Chique, Bahia. A gente mudava de casa de cada um em um ano. E conforme a mudança, algumas coisas iam se perdendo. Eu não achei esse laudo. Beleza. Eu não achei esse laudo. Se perdeu na mudança. Também não era tão importante. Não era tão importante assim também, né? Um laudo que dizia que você não via e não falava, e de repente você começou a falar, não era tão importante. Tava lá. Eu tinha que escolher se levava o pote de ração dos cachorros, temático, ou o laudo. Aí o laudo acabou ficando. Entendi. Acontece. Então, pastor me... Acontece. Perder as coisas assim, esquecer as coisas importantes da sua vida. Aconteceu comigo 2 vezes ontem, né? Faz parte. quer que eu acredite que a família dele perdeu a comprovação de um milagre e que Exatamente. É verdade que ele nasceu sem cordas vocais. Você podia jogar no Word ou no Photoshop e mandar fazer e trazer aqui. Sim. Só que eu não vou fazer isso porque é uma mentira. Ele não É uma mentira. falsificaria um laudo porque ele não mente. É isso. Certo, O moleque então ele disse que não mente, é uma mentira. diz que nasceu sem cordas vocais e por acaso perdeu o laudo médico e ainda tem quem acredita e eu sou o alienado da história, tá Nossa. bom? E o que desperta a curiosidade é que no dia seguinte eu acordei falando pra minha mãe que queria ir pra igreja. Sem eu nunca ter visto uma igreja porque minha mãe era de um centro. No 3º dia eu amanheci cantando, sem nunca ter ouvido um louvor evangélico. É isso. Porque ele não escutava antes, né? Vale ressaltar que a gente aprende a falar escutando, né? Tem dessas aí. Então, assim, ele brinca muito, parece brincar muito com essa questão pra provar alguma coisa que ele é especial usando esse tipo de artifício sem comprovação. E é aquele negócio, é a fé. Você acredita se você quiser, se você não acredita porque você não tem fé suficiente.
entendeu? E aí as pessoas até se sentem culpadas por conta disso, né? E como eu falei, uma criança, ela gera pra pessoa assim, não, ela não ia mentir. Criança nem sabe o que é dinheiro, nem sabe pra que vai querer dinheiro, pra que vai querer essas coisas. É ingênua, não sabe nada da vida ainda, não tem a maldade nos olhos de um adulto e tudo mais. Isso, quem dizer que esse moleque aqui não é um profeta, só pode ser um herege. Então, bora ver o Pinóquio aqui fazendo uma das suas clássicas profecias. Vamos ver as Eu profecias. rasgo o câncer, Glória a Deus. eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. Cara, não fala uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Isso é muito sério. Tem pessoas sofrendo muito com essas doenças aí pra você falar uma coisa dessa. Dar essa esperança pra essas pessoas e depois não fazer, cara. Eu curo a leucemia. Você sabe, você tem ideia do quanto de pessoas que sofrem com essa doença que é assim, uma maldição do nosso século? Pra você falar uma coisa dessa? Cara, eu acho isso aqui muito complicado, irmão. E as pessoas acreditando mesmo. Não sei quem é essa moça aqui, mas ela parece estar realmente se apegando a essas palavras, entende? Como isso é complicado? Meu Deus. Eu fiz, eu curei, eu não sei o que. Olha esse moleque, velho. E o melhor são os comentários. Você é Deus e eu não sabia? Então, do jeito que ele fala, deve ser, né? Mas aí vem a outra pessoa e comenta isso aqui. Não, ele não é Deus, mas com certeza ele é usado por Deus. Se você não entende isso, não gaste suas palavras falando merda. Aí aqui é que tá aquela coisa que eu disse pra você. Se você não entende, é porque você não tem fé. Se você não entende, é porque você não é cristão. Se você não entende, você tá longe de Deus. Coisas desse tipo, entende? Então, a mentira, ela fica escondida por conta disso aqui, ó. Da gente não entender, mas eles entendem. Mas a gente não precisa de uma comprovação. Eles não precisam de uma comprovação. Não, acreditar seria suficiente. Essa é a parada, né? Ou seja, tem gente acreditando que o garoto nasceu sem tímpanos e cordas vocais, e eu aqui achando que o Brasil tem chance de dar certo um dia. Nem isso, ele rouba o dinheiro das pessoas, senhorita. Ok, alguém com... Tá, eu quero ver mais sobre esse negócio do dinheiro. Porque eu já vi muitas vezes falando que ele mentia pra roubar dinheiro da galera. Como que ele faz isso? Um mínimo de lucidez, mas aí vem mais uma. Ele não tem Deus, mas ele é usado por Deus. Você não tem medo, né, de tomar um castigo. Se eu fosse você, pensava antes de você falar algo. É engraçado como os defensores dele nunca sabem usar a palavra mas e mais da forma certa, né? Ao menos eu tô mais do lado do humano aí. Talvez com uma passagem da Bíblia essa tiazinha entenda. Tá aí pra... Deixa eu falar uma coisa importante aqui. Que o Gabi falou sobre essa questão do... Ah, porque eles escrevem de um jeito meio esquisito, não sabe diferenciar o mais e o mais. Pela minha experiência, e aqui eu vou falar sobre a minha experiência mesmo, tá? A igreja, ela é um lugar de pessoas, no geral, bem humildes mesmo, tá? Pelo menos nas igrejas que eu já fui, tinham pessoas humildes. E quando eu digo humildes, é humilde no sentido da escolaridade, do dinheiro, entendeu? Pessoas que elas... sobrevivem com pouco e são felizes com pouco. Eu tenho essa experiência de pessoas que elas são mais humildes em termos gerais que se apegam à igreja. Normalmente eu vejo isso, tá? Pessoas que elas são mais humildes assim. Até porque isso aqui que eu vou falar é muito complicado, tá? Eu peço perdão se eu passar dos limites aqui, mas pela minha experiência, eu sinto que é muito mais fácil manipular pessoas mais humildes, com conhecimento mais baixo, sem escolaridade, ou que tem a fé como ponto central de tudo. É muito mais fácil você manipular essas pessoas do que pessoas que elas questionam mais. É isso que eu quero dizer. Sei que é um assunto polêmico e difícil de comentar aqui, mas eu queria falar sobre o que eu vi. Isso aqui é baseado no que eu vi, tá? Uma opinião minha, não tô falando que é a verdade. São as igrejas por quais eu passei, tá? Pra quem não sabe, eu sou cristão, eu sou evangélico e presbiteriano. E eu já passei por algumas igrejas e vi coisas acontecendo que eu não concordava, mas eu entendia que aquele era o mundo daquelas pessoas e como aquilo era importante pra elas. Mas o que eu quero colocar em ponto aqui é que você consegue, se você quiser, utilizar a fé das pessoas pra manipulá-las. Se você tem um ponto, se você é, na verdade, um ponto de apoio pra essas pessoas, se você é um pastor, uma figura que elas acreditam estar mais próximas de Deus, uma pessoa mais estudada na Bíblia, nos conhecimentos bíblicos e tudo mais. Eu acredito que é uma coisa que pode ser mais fácil de você manipular, se você quiser. Então, uma pessoa que é mal intencionada em um
ponto alto, em uma hierarquia dessa, com poder na mão sobre essas pessoas que acreditam fielmente naquilo que você diz, porque você é o último ponto de apoio que elas têm na vida delas, porque todo o resto é muito difícil, já acabou com muita coisa que elas tinham antes e a fé foi a única coisa que restou, você pode facilmente manipular elas e tirar tudo delas. Como eu disse, a fé você não tira, mas você pode usar ela contra as pessoas, tá? Sei que é problemático e polêmico isso. Eu tô levantando questões aqui muito polêmicas, mas eu deixo claro aqui que foi a minha experiência, aquilo que eu vi e aquilo que me preocupa, tá bom? Vamos continuar aqui. Quem quiser ler, mas acredita no Pastor Mirim quem quiser. Eu quero é ver mais feitos dele. De uma obreira aqui, meus irmãos. Vem aqui a senhora, porque eu tô falando sobre Lázaro. E quando eu falei sobre Lázaro... Olha o que Deus fez no estado do Maranhão. Deu uma epilepsia na moça? Deus falou comigo, Que isso? Marta e Maria. Alguém ajuda a moça. Esperando milagre. A tiazinha simplesmente pulando em um pé só, né? Acho que eu vou ler os comentários dos outros pra não ser cancelado, isso sim. Ainda tem quem diga que esse descontrole é do Espírito Santo. Tá igual uma entidade do terreiro que eu já fui, igual. E Jesus fica onde? Bem longe dessa palhaçada. São comentários dos outros, tá? Não sou eu, não me cancelem. Você vê, parece ser uma comunidade mais simples, mais humilde e tudo mais, e as pessoas precisam disso. Aliás, todo mundo, tá? Independente do nível de humildade, vamos dizer assim. Né? Mas, pelo jeito, muita gente assiste ele mesmo, acompanha ele mesmo, hein? Ele deve ter realmente um dom da palavra. Eu espero que ele utilize, assim, o dom de passar a informação, mensagem pros outros. Eu só espero que seja a mensagem certa. Ela dançandinho até o final, é isso, velho. A mulher sentiu o Espírito Santo através do Pastor Mirim com 2 microfones na mão e uma Bíblia que eu nunca nem vi. Olha o que Deus falou com ele, vamos ver, e com comentário desativado e tudo, tenho medo. O livramento que eu dei foi uma prova que eu sou contigo, que eu sou na tua casa. Eu já fechei a cova pra você 5 vezes. E a última vez que eu fechei era pra você ter morrido. Tá, se Ele quer dizer que salvou a vida dele 5 vezes. Era pra você ter morrido, mas eu não deixei. Foi isso que ele quis dizer? Eu entendi assim. Ele tem o poder de parar a morte. Que isso, cara? Que isso? Eu sei que muita gente tá achando ridículo e assim, forçado pra caramba e tudo mais, e eu concordo em muitas partes com relação a isso. Às vezes passa dos limites esse espetáculo, esse show assim, mas como eu disse, é importante pra algumas pessoas. Mas o que me dói é ver uma criança, que eu não sei se está sendo manipulada pelos pais ou que tipo de pessoa que ele é, usando a fé das pessoas contra elas. Convencendo que é poderoso, que impede a morte, que cura o câncer, depois pede Pix. Pelo jeito, o Gabi não vai entrar aqui Não sei, Gabe, você vai entrar em detalhes aqui sobre o negócio do dinheiro, que eu queria ver mais. A gente viu uma live ele pedindo Pix pro propósito, né? Mas eu vi muita gente falando que ele pedia muitos desses Pix o tempo todo e isso seria usar a fé da pessoa pra tirar o dinheiro dela. Aí já fica uma coisa muito mais complicada, entendeu? Enquanto você usa a fé da pessoa pra prometer coisas que ela nunca vai ter, pra você ter poder e notoriedade, pra você sentir o máximo, já é ruim. Mas quando você tira dinheiro dessa pessoa utilizando a fé dela, que é o último recurso que ela tem, cara, putz, isso me deixa... Nossa, que raiva que me dá isso, mano. E é uma criança, sabe? Se eu entendi bem, nessa situação o pastor tá sendo porta-voz de Deus. Agora, se Deus fechou a cova 5 vezes e na última era pra ele ter morrido, qual foi a pira das outras 4 covas? Ah, tá, peraí. Ele tava falando como receptáculo de Deus naquele momento. Quer dizer, entendi. não era pra ele ter morrido em todas? Só se fossem covas pra algum familiar dele, né? E pode até fazer sentido isso aí. Mas tá bom, continue. Não, ele disse que fechou 5 covas, não necessariamente as dele, né? Não era pra ela ter nascido, porque o ventre era muito pequeno, remete chofá. Vamos lá, e o cara, tipo, chorando, se emocionando mesmo, porque provavelmente é a história da família dele, sei lá, sabe? Eu entendo esse nível de emoção aqui. Não é que o cara é trouxa, é porque é o que resta pra ele, entendeu? A maldade tá no menino, se é que existe mesmo, né? Se tiver a maldade, tá nele. A menos que esse cara seja um ator contratado pra... Ah, meu Deus do céu, velho. Caramba, velho. Eu espero que ele não seja malvado nem nada do tipo e que ele realmente acredite nisso que ele tá fazendo. Porque aí ele só vai, sei lá, ser um cara que está alucinando. Arábia. E era o desejo do teu coração. Ele falando palavras aleatórias do nada, né? Sarábia. Mas vamos ver aqui a resposta dele pros haters. Eu nos últimos dias tenho sido muito bombardeado. Uma coisa é você atacar alguém que tem 30,
40 anos. Eu tenho só 14 anos de idade. Pelo amor. Ele tá se escondendo atrás da idade. Eu não falei pra vocês? Né? Sim, você pode ter 14 anos, mas com certeza tem alguém de 30, 40 por trás orquestrando tudo. Quer dizer, as críticas não são pra ele exatamente, são mais pro ventríloco controlando a marionete, tirando dinheiro de trouxa mesmo. Mas tudo bem, continue. A minha alma tá chorando, a minha alma tá batida. Mas eu tô no altar, porque eu creio no Deus que cura. E quem critica na internet, quem põe um comentário falando mal... Dá agonia ouvir esse cara, um verdadeiro circo e um palhaço. Cadê as cordas vocais, tio Chico? É uma coisa tão forçada que dá até raiva. Profeta do Pix, chama! Não sabe da nossa história! Nossa história, ter um pai ensinando 12 horas por dia sobre como pregar e criando fique de milagre que nunca aconteceu. E ele me manda um respeito à história dele. Chega disso, eu quero é mais profecia aqui. Sim, meu amor. Acabou de descer um anjo aqui. Manda toda a igreja abrir a boca. Ele deitado pensando no que vai falar sobre isso e se liga no que ele faz depois que ele se levanta. Agora! Vai passar o ano de mistério! Moleque achando que tá em um baile funk do nada. Agora olha isso. Vem estar sobre este lugar. Eu profetizo a bênção sobre estas águas. Remite a vassária, porque o Senhor é o Deus do mar. O Senhor é o Deus que move. O Senhor foi o Deus, ó Pai, que fez aparecer aquela moeda na boca do peixe para Pedro. Ele falando de coisas do mar pra abençoar uma lagoa. Eu só acho incrível a capacidade que ele tem de me irritar à distância, parece um superpoder. Mas comenta aí se acham que eu tô errado e o Pastor Mirim não é um falso profeta, mas sim um verdadeiro profeta do Senhor. Tamo junto, é só o começo. É isso aí. Caramba. Tá. Como eu disse, é um assunto muito polêmico. Eu sei que tem gente que acredita, eu sei que a fé é o último recurso de muitas pessoas e que muita gente acredita nesse pastor Mirim ou em outros pastores que seguem uma mesma linha, né? Mas é muito complicado quando você vê um pastor dizendo que, se exaltando, né, de coisas, de feitos que ele fez, que ele impediu a morte, que ele curou o câncer, que ele rasgou o câncer, curou a leucemia, dando esperança para as pessoas, inclusive, né? Não, eu tô aqui morrendo de leucemia, mas tem um pastor lá do outro lado do Brasil que diz que cura, vamos até lá. E aí, quando chega lá, ele diz, você não tem fé suficiente, ou sei lá que outro tipo de desculpa que inventa, né? Então, parece ser um aglomerado de mentiras que vão sustentando ele como uma figura maior, né? Em que as pessoas acreditam nele por conta dessa história, das coisas que ele teoricamente fez, dos milagres que ele passou com 3 anos, por exemplo, que ele já começou a falar e escutar de repente, tudo mais, perdeu o lado. São várias situações estranhas que vão contra o que a gente vê, né, o que é palpável pra ciência ou coisa do tipo, mas ele é uma criança, né, e aí, tipo, estão atacando uma criança, entendeu? E por que uma criança ia querer dinheiro e tudo mais, mas tava lá cobrando Pix pelo propósito. Então, é uma situação complicada. Eu me sinto muito mal quando usam a fé das pessoas contra elas pra pegar dinheiro ou pra manipular essas pessoas por algum motivo. Normalmente é dinheiro, né? Mas pode ser por outras coisas, por poder ou coisas bem piores, que a gente sabe que já aconteceram no passado com padres e algumas crianças, e isso aí é uma coisa bem mais complicada e eu não quero entrar em detalhes. Mas, infelizmente, o que é ruim não é acreditar em Deus ou ter uma comunidade ou uma religião. O que é ruim é o homem. E isso é o que a gente pode ter certeza, né? O mal vem do homem. E nesse caso, talvez de uma criança, espero que não, espero que ele realmente acredite nisso que ele tá fazendo. Mas mexer com a fé dos outros é complicado. E por isso, sabendo que é muito complicado esse assunto, e eu quero dizer mais uma vez que eu só falei a minha opinião, minha experiência, baseada no que eu conheci, e os meus comentários sobre o vídeo do Gabe. Só isso, tá? Porque tem que ter uma investigação muito maior pra saber se ele tá mentindo ou não. Mas brincar com a fé das pessoas, se é isso que ele tá fazendo, é muito ruim. E agora vem a questão primordial aqui. Eu venho perguntar pra você. Você acredita que ele realmente é um profeta enviado por Deus pra ajudar essas pessoas, pra dar uma chance pra essas pessoas, pra dar esperança pra elas? Ou é uma pessoa que tá mentindo pros outros pra se colocar em uma posição de poder e, quem sabe, tirar dinheiro delas? Você acredita ou acha que ele é um mentiroso?